MVP, campeão de conferência, novato do ano e cestinha da NBA. Esses são só alguns títulos da carreira do Allen Iverson que fazem o nome dele estar no Hall da Fama hoje. Um atleta genial dentro de quadra e totalmente influente na cultura do esporte e fora dela. Seja no estilo de jogar, de se vestir ou até mesmo no modo de agir. Porém, o que fez ele ser amado pelos fãs também acabou com a carreira dele. Hoje a gente vai falar da parte ruim da carreira do Iverson, que foi a perseguição que ele sofreu tanto pela liga quanto pela mídia. Começando pelo primeiro capítulo, a vida fora das quadras. Antes de pisar na NBA, ele já teve uma polêmica muito forte. Ainda com 17 anos, ele cumpriu pena por ter agredido uma mulher com uma cadeira e uma confusão que rolou num boliche. Ele foi condenado a 5 anos de prisão, mas só cumpriu 4 meses por falta de provas. Até porque, como vocês podem ver no registro da confusão, eles ainda não tinham 4K na época. Mas mesmo assim, todas as faculdades que estavam interessados nele na época, a ponto dele poder decidir a dedo qual que ele queria ir, desapareceram, deixando ele sem nenhum futuro no basquete universitário. Só explicando pra quem é novo no mundo do basquete, não conhece ainda, se é o seu caso, seja bem-vindo, se você já conhece, seja bem-vindo também. Aqui eu acolho todo mundo, eu já comentei isso. Nos Estados Unidos, você não vai pra base de um time pra depois tentar a carreira em um time profissional igual é no Brasil. Nos Estados Unidos, sua performance no high school, que é o ensino médio deles, te dá a chance de uma bolsa na universidade e na sua carreira na universidade que você é escolhido pro profissional. Por sorte, ele ganhou uma chance no Royals, depois que a mãe dele mandou uma carta pro treinador do time e pela sua performance na equipe, ele foi draftado pelo Philadelphia 76ers. Mesmo durante na NBA, ele foi visto saindo contra as pessoas que tinham históricos criminais, o que a mídia sempre usava de combustível para reforçar a imagem negativa que eles faziam dele. E não é a primeira vez e muito menos a última que você vai ver jogador da NBA envolvido com algum crime ou algum escândalo. Mas nenhum deles até hoje foi tão grande, com tanta influência quanto o Iverson foi. E nenhum deles trouxe tão forte essa cultura de gangster na NBA. Principalmente sobre as roupas que os jogadores vestiam. Dress code. Nos anos 90, os jogadores seguiam muito o modelo do Jordan em relação a roupas. Terno antes dos jogos, sempre bem vestido, mais formal na chegada do ginásio. Mas Iverson foi no caminho oposto, sempre se inspirando muito mais nos rappers que estavam no auge do auge nos anos 90. E com isso ele chegava no ginásio com roupas mais largas, com durek, com corrente, joias. E eu não sei se vocês já perceberam, até porque quem sou eu pra falar? Mas se você reparar bem no público da NBA nessa época, digamos que o estilo dele não gerava uma identificação tão grande assim. E já que o Iverson era um dos jogadores mais influentes da época, não só vários fãs começaram a imitar ele, como os jogadores começaram a chegar nos jogos com o estilo idêntico do Iverson. Mas digamos que o David Stern, o comissário da NBA na época, o cara responsável por mandar e desmandar na liga, não achou muito interessante para os negócios seus jogadores mundialmente influentes andando como gangsters de clipes de rap. E foi nisso que em 2005 o David Stern proibiu que os jogadores usassem qualquer coisa que eles quisessem. Era uma época que a imagem da NBA estava em queda e ele aproveitou esse momento para alterar a aparência dos jogadores para algo que trouxesse mais credibilidade, obrigando os jogadores a se vestir de forma mais formal. Mas todos os jogadores sabem que o principal motivo dessa regra foi para cortar essa influência que o Iverson trouxe para dentro da liga. Mas pode ter certeza que esse ban nunca teria sido feito pelo Stern se o Iverson usasse as roupas da Insider. Nessa altura você já deve conhecer a Insider, mas caso você não conheça, eles são uma marca de roupas que possui tecnologia. Hoje mesmo eu tô com a Tech T-Shirt, que é o produto que você mais vai ver em qualquer outro vídeo do YouTube. É uma roupa leve, que ela desamassa no corpo, é anti-odor. A experiência que eu tô tendo com essa camisa, diferente do CC que fica nas minhas camisas normais. Eu, infelizmente, sou um cara que soa pra uma desgraça. Não ficou cheiro nenhum na roupa, tive uma experiência muito boa. E eu também tô com Everyday Shorts, que também é uma bermuda super leve, um tecido super gostoso de pôr no corpo, a mais confortável que eu já coloquei. E ela, além de também ser anti-odor e não precisar passar, ainda por cima tem conforto térmico nela. E se pra você dinheiro é problema, toma aqui na tela o cupom PSICOABC, é o cupom que você vai digitar na hora da sua compra para ganhar 12% de desconto. Eu peguei o combo que veio 3 peças diferentes, mas essa daqui que eu tô usando específico, você pode conferir aqui na descrição. E como se não bastasse problema com roupa, o Iverson ainda teve problema com os juízes. Iverson contra os juízes. Confirmado pelo próprio Tim Donegan, o juiz preso pelo maior escândalo de aposta na NBA, que dedurou todos os esquemas de manipulação, supostamente, não me processem, que a NBA fazia em alguns jogos depois que
que saiu da cadeia. O que envolvia outros juízes, como Scott Foster, que tem problemas com jogadores. O mais famoso dele, o Chris Paul, que já perdeu 13 jogos de playoffs, do 13 que o Foster apitou. Se eu não me engano, o número atualizado é 14-1, mas já que eu não tenho certeza, 13 eu sei que aconteceram. Que foi bem na época que eu comecei a torcer pra essa desgraça de Suns. Os juízes que tinham qualquer problema com o Iverson, ou só não gostavam dele, não apitavam faltas que ele sofria pra prejudicar ele de propósito. Isso começou a rolar quando o Iverson criticou publicamente o juiz Steve Javier. Eu não achei nenhuma gravação dessa crítica, a única coisa que eu achei dos dois foi uma falta que ele foi discutir com o juiz. Porém, a crítica deve ter sido pesada, porque os juízes acharam muito pouco a NBA só fazer ele pagar uma multa. Eles queriam que ele fosse suspenso por alguns jogos. Com isso, e o fato deles já terem muitos problemas com o Iverson, eles não davam faltas que eles sabiam que o Iverson tinha sofrido pra punir ele da maneira correta. O próprio Tim falou que apostava nesses jogos enquanto ainda tava na NBA, porque sabia que o 76ers ia perder. Mas nada alugava um triplex na mente do Iverson maior do que a empresa esperando ele dar o primeiro deslize pra cortar a cabeça dele. We talking about practice. Todo fã de NBA conhece esse meme. We talking about practice? Not a game, not a game. We talking about practice. O que nem todo fã sabe é a história por trás desse momento. Eu mesmo fiquei bolado de ter rido depois que eu fiquei sabendo. Essa entrevista aconteceu depois que o 76ers foi eliminado no primeiro round dos playoffs, na mesma época que o melhor amigo do Iverson morreu. E a mídia fez de tudo pra deixar claro que o fracasso do 76ers era dele. E isso não foi algo que aconteceu do nada ou que a imprensa do dia pra noite quis fazer a caveira dele. Um dia ele teve uma discussão com a mulher dele na frente de outras pessoas. E nesse dia foi criado um boato que ele teria expulso ela de casa pelada. E é boato porque não tinham provas pra confirmar que isso aconteceu, mas mesmo assim todos os veículos de imprensa compartilharam essa história como se fosse verdade. Os paparazzis ficavam plantados em volta da casa dele só esperando criar a próxima história. E nessa entrevista a imprensa tentou fazer a imagem ruim dele de novo, perguntando por que ele faltava nos treinos, porque ele não ia treinar com a equipe, nossa, como ele é um péssimo jogador. Não é como se nesse mesmo ano ele tivesse sido cestinha da NBA e líder de roubos de bola, além de ele ter sido MVP no ano anterior. Mas não, ele não vai nos treinos, então ele é o culpado pela derrota do 76ers. E nisso ele estourou de vez, porque sabia que a mídia tava com maldade, a ponto dele falar na entrevista: a gente perdeu um jogo, eu acabei de perder meu melhor amigo, e vocês querem que eu fale sobre eu treinar. E uma situação que a gente já viu outros jogadores se estressarem, ou não estarem bem mentalmente pelo momento que tava passando, foi tratado pela mídia como se ele estivesse se desculpando por ser vagabundo, não tá comprometido no time, por não aparecer nos treinos. E essa é a história por trás desse momento que foi eternizado até hoje. Até porque nessa entrevista ele falou a palavra practice, que é treino 24 vezes. Aí você também me complica pra te defender. O Iverson podia estar jogando melhor que o Jordan, mas o interesse da mídia era saber o próximo passo errado que ele ia dar pra lucrar cada centavo em cima dele. Mas pelo menos, infelizmente, toda essa novela que ele passou acabou antes do que devia. A saída antecipada. Por não ir tão bem nos playoffs quanto ele começou a carreira, o 76ers mandou ele pra Denver, onde ele não decepcionou, por mais que a gente não lembre tanto desse episódio, mas depois de 2 anos o Nuggets mandou ele pros Pistons. E foi no Pistons que a carreira dele começou a acabar. Mesmo sendo All-Star e com uma média de 20 pontos por jogo, com 33 anos, o Pistons deixou ele no banco. E quando eles não foram pros playoffs, adivinha quem foi o culpado? Além da mídia de novo falar que ele era o problema do time, ainda falaram de como o jogo dele era egoísta, só pra ele mesmo, como ele era um péssimo colega de time, sendo que ele nem jogou a temporada inteira pra ser o culpado da performance do time. No ano seguinte, o Pistons mandou ele embora e só o Grizzlies assinou com ele, que depois de 3 jogos ele já não tava mais no time. E pelas polêmicas e pela caveira que a imprensa fez em cima de um jogador de 34 anos que não tava mais no seu auge, Iverson começou a ver sua aposentadoria forçada na NBA. Lembrando que nessa época, tanto o Shaq quanto o Tim Mack, com quase 40 anos, tinham contratos na NBA mesmo não jogando tanto quanto antes. Depois de alguns meses sem time, o 76ers chamou ele para uma última dance, sendo aclamado pelos fãs e de novo jogando bem para um atleta da idade dele, mas depois de um tempo ele mesmo pediu para sair do time. A filha dele tava com uma doença séria e ele queria passar mais tempo com a família. E com isso, o Iverson nunca mais vestiu o uniforme para um jogo da NBA, se aposentando só com 34 anos. E pode ter certeza que ele poderia entregar mais. No ano que ele foi MVP, ele jogou com 24 lesões, coincidentemente o mesmo número de practices que ele falou naquela entrevista. Ele não era mais um jogador qualquer igual a gente vê hoje em dia. E pensar que alguns, se quebrar uma unha, vão ficar a temporada inteira sem jogar. A única coisa que pode superar a disposição dele é você virar membro do canal, só R$4,99, você me ajuda a pagar as contas, tudo isso daqui gasta energia, a Chorella então coitada tá sem cabeça.
Você recebe o vídeo antes, vai aparecer no meu canal que você é membro logo de cara. Pá, entrou no canal, mostra você. E você vai me ajudar a tomar conta desse canal. Lembrando que tem o Valeu também, caso você queira ajudar só pra um vídeo. Inscreva-se se você gostou desse vídeo. Essa é a nova onda de vídeos que eu vou postar nesse canal. E justamente por ser novo, ativa o sininho. Nem todo mundo recebe esses vídeos. Às vezes você me conhece de outro lugar. Mas se você não ativar o sininho aqui, você não vai receber esses vídeos assim. Comenta algum tema que você queira que eu fale. Às vezes eu leio e realmente vou atrás desse tema. Deixa seu like pra mostrar que você gostou do vídeo. Compartilhe pra algum colega que seja fã do Iverson, torcedor de 76ers, ou pra lembrar da época que mesmo com o Embiid hoje em dia, o 76ers era alguma coisa. Aqui do meu lado é um vídeo que o YouTube acha que você vai gostar, então dá uma conferida nele e clica. Se você clicar aqui é meu rosto pra você se inscrever também, recomendo clicar nesse também. Sinta-se livre pra fazer o que quiser. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu sou o PsicaBC. Tamo junto. Até a próxima. Eu vou embora por aqui dessa vez. Tamo junto.